Bem-vindos ao Surtadamente, ao nosso podcast de saúde mental e bem-estar, que é o melhor podcast para sua mente e para o seu coração. É o melhor mesmo, pode ter certeza. E hoje nós temos um tema muito legal. Endocrinologista. Endocrinologia. Falei certo, doutor? Certíssimo. Exato. O que isso tem a ver com saúde mental, hein, doutora? E quem é você? Eu sou Paulo Siqueira, psicólogo. E eu sou Flávia Sano, psiquiatra. Se você quer saber sobre esse tema, fica até o final, porque esse episódio tá muito legal. Então roda a vinheta. E a gente não pode esquecer, né, Flávio, do nosso patrocinador. O Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Que é um espaço que, assim como a gente, também se preocupa com a saúde mental. Muito obrigada por apoiar a saúde mental. Obrigado, Vale Sul Shopping, que está patrocinando principalmente também esse episódio, que é com o Dr. Aloísio. Perfeito. Perfeito, falei o nome certo. Aloísio Vargas. Aloísio Exato. Vargas. Dr. Aloísio Vargas. Quem é o senhor? Eu sou endocrinologia. Essa foi uma pergunta, calma. Em que sentido quem sou eu, né? Porque eu falo assim, você quer saber do meu sentido como ser, Queria como o signo. especialista, como O signo. Mapa astral. Eu sou endocrinologista aqui em São José, já estou aqui há alguns bons anos, acho que 8 anos. Sim. Estou atendendo hoje na clínica Belief, acho que a maior especialidade é obesidade, transtornos de obesidade e a parte de reposição hormonal, tireoide, então que a gente acaba trabalhando muito. E né? a outra pergunta, quem é você? Você não nasceu em São José? Não! Porque você falou, estou aqui há 8 anos. Eu sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Olha, Mas no Vale eu cheguei em 95, em Taubaté. sério, bebê. 10 aninhos, né? Uhum. Deixa pra lá, já, o tempo passa rápido. Uhum. Mas aqui realmente, a minha cidade hoje é São José, adoro de paixão, né? Não saio Sim. daqui por nada. Então, hoje já sou quase um José, se você Quase, pensar assim. tá ali quase. Faltam uns anos, a gente vai se adaptando já. E eu quero saber sobre você, tá? Por que você escolheu fazer medicina? Por que escolheu endocrinologia? Olha, na verdade, longe de casa. Minha mãe é médica também, minha mãe era patologista. É o quê? Patologista. Patologia, sim. Aí depois mudou pra medicina intensiva, na verdade, mas sempre tive a medicina em casa. Então, quando eu era criança, parece besteira, mas eu ia acompanhar minha mãe das necrópsias. Então, assim... Que delícia. Comer um cadáver logo cedo é muito bom, saudável, né? Imagina os traumas que isso não gerou, né? Exato. Não, brincadeira. Mas realmente foi uma coisa que acabou virando natural, né? Então, assim, já acompanhava isso no dia a dia e acabei não pensando em outra área, na verdade. Então, a medicina acabou entrando desde a infância. E por que endócrino? Olha, inicialmente eu não fui para endócrino, eu fui para medicina intensiva, que na época minha mãe estava na medicina intensiva. Sim. Mas aí não fazia muito sentido para mim, porque na verdade eu estava vendo só... Eu queria cuidar muito da minha saúde e quando eu pegava os pacientes, eu só pegava paciente que já estava em fase terminal, não tinha muito o que fazer, então, ou realmente com vários danos já. Então a ideia era como que eu não chegava naquele ponto. E aí mudou esse mindset, na verdade. Eu falei, eu queria trabalhar mais na parte preventiva. E aí, o que é mais na prevenção do que na parte da endocrinologia, né? Porque são nossos hábitos, nosso dia a dia, que vai impactar muito como a gente envelhece. Endocrinologia não tem a ver só com tireoide, né? Não é de jeito nenhum. Porque eu tenho hipotireoidismo, então desde criança eu ia no endócrino pediatra. Mas todo mundo acha isso, né? É. Quando a gente pensa em endocrinologia, o que a gente acha? O diabetes, vamos trabalhar o diabetes ali de uma forma geral, a parte da tireoide, menopausa, mais ou menos começando a buscar, e obesidade, né? Todo mundo acha que quando fala em endócrino é para emagrecer. Sim. Então eu cheguei, não, mas eu não quero emagrecer. Eu falei, tá, mas eu nem sei porque você tá aqui. Calma aí. Já chega já dando uma cartada. Exatamente. Já. Sim. Mas o leque é muito grande, na verdade, né? Então a gente tem várias patologias em endocrinologia. Legal. E quando a gente fala no envelhecimento, tudo no nosso corpo é hormônio, né? Então é simples. Então desde o funcionamento, crescimento do cabelo, como vai estar a sua pele, por exemplo, ovário policístico, que a gente acaba vendo alterações de fertilidade, também está ligado à parte hormonal. Então, basicamente tudo que você imagina, se tomar coisa, eu vou falar um hormônio por trás. Essa aqui é a realidade. Na verdade, os grandes... Tô pensando aqui. Na verdade, Vontade de comer doce, tem a ver, doutor? total, neurotransmissores também vão impactar aí, apetite Sim. hedônico. Então, assim, a questão do controle do hipotálamo, então tem muita relação. E assim, qual que é a relação da endocrinologia com a saúde mental? Acho uma coisa interessante, né? A gente vai ver que vários transtornos, quando a gente pensa principalmente alteração, você falou da tireoide, mas parece brincadeira, mas o hipotireoidismo gera depressão. Sim. Então é uma coisa que a gente sabe que está extremamente linkada. Alterações hormonais, vamos pensar, menopausa. Na hora que o estrogênio cai, a gente começa a ter muita labilidade de humor. Mesma coisa os homens com hipogonadismo. Então o homem que tem baixa de testosterona, muitas vezes ele vai ser mais deprimido, ele vai ter uma questão de um menor contato social de uma forma geral, mais fobias de uma forma geral. Quando a gente pensa em obesidade, a própria inflamação causada pela obesidade age no hipotálamo. E a gente sabe que o hipotálamo tem uma relação muito grande com o apetite, mas também tem uma relação muito grande com os neurotransmissores
neurotransmissores, com essa parte de depressão, de ansiedade. Tanto é que boa parte das medicações que a gente utiliza para tratar a depressão também impactam diretamente no peso. Então vira um círculo vicioso. Então, na verdade, tem uma relação muito íntima, né? Assim, se a gente pensar, é uma intimidade grande. Endocrinologia e psiquiatria e psicologia caminham juntos. Então, é que o tratamento tem que ser, na verdade, multidisciplinar, senão a gente não tem sucesso. Principalmente quando a gente fala de transtornos alimentares ou de problemas relacionados a pessoa que tem problema com peso, né? Sim, até a visão dessa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não se reconhece, não percebe que não está engordando. Eu atendi esses dias um paciente, foi justamente isso. Ele chegou num ponto que ele falou assim, o médico falou que eu precisava isso, senão eu ia morrer. Ele tinha ganhado, na verdade, quase 120 quilos e não percebeu que ganhou 120 quilos. Eu falei, como que alguém não percebe que ganha 120 quilos? Mas é justamente, até esses transtornos de imagem tem muita relação com isso, né? Sim. Tem várias patologias, né? Mas uma assim que em especial acomete bastante nós psiquiatras, né, psicólogos, é a obesidade, né? Na verdade, os transtornos metabólicos de modo geral e principalmente a obesidade. Perfeito. Você tem muito paciente depressivo? Você percebe também isso na sua clínica, que a depressão se relaciona muito com a obesidade? Extremamente, na verdade, né? Eu acho por vários fatores, né? Como a gente falou, a própria obesidade em si já gera inflamações, gera alterações intestinais que vão mexer na questão da produção de neurotransmissores, mas eu acho que também tem o próprio estigma, né? Então, um paciente obeso, ele já não é um paciente que ele quer ir, por exemplo, às vezes numa academia. Então, na verdade, coisas que podem ajudar ele a melhorar essa parte da perda de peso, trabalhar com essa questão da autoestima, ele já vai deixar de fazer. A questão do convívio social, já tem um preconceito muito grande, falar que não é mentira, a obesidade na verdade eu acho que é uma das coisas que mais geram preconceito hoje. Então essa questão da aceitação toda na sociedade também gera mais essa depressão. Então, por isso que eu acho que na verdade tem assim, tudo a ver, né? A psiquiatria, essa parte realmente da endocrinologia e a obesidade é um transtorno que está muito linkado às duas esferas, né? É interessante que ele falou, né? Por exemplo, quando eu tenho um paciente que ele tem essa dificuldade de emagrecer e você fala, por exemplo, ir para academia. Sim. O quanto é difícil para eles, né, ir para academia pelo fato de se sentirem totalmente exposto. A academia às vezes tem aquele ambiente assim muito relacionado à estética mesmo, né? né? Que é óbvio, objetivo, mas não é além disso, vai além disso, claro, né? Quanto é difícil. Mas eu falo assim, vamos ser honestos, mesmo uma pessoa que já não está obesa, ela chega às vezes na academia, já é uma coisa desconfortável. Sim. Você já fala assim, eu tô aqui, todo mundo tá pegando super peso, eu tô aqui pegando um negocinho de nada, você já sente mal. Sim. Agora, quando você tem uma exposição maior ainda, que a pessoa já chega com aquela coisa, nossa, todo mundo vai ficar olhando para mim. Na verdade é o oposto, né? Na verdade quando tá treinando, eu acho que ninguém tá olhando para ninguém. Né? Exato. Mas aquela coisa já tá na cabeça da pessoa, já tá embutida por vários traumas que essa pessoa já passou, na verdade. Exato. E o próprio corpo, né? Inflamado, pesado, cansado. A resistência é muito menor. A resistência é muito menor. Então, assim, para começar uma atividade, muitas vezes depressiva, né? E aí que já não quer sair da cama, que já não quer sair da cama, já é bastante difícil. E o que eu percebo também são pessoas que, não sei como que você acaba vendo isso no seu consultório. As pessoas buscando dietas extremamente malucas, da lua, do sol, da areia, da água, que fica vendo lá os influencers que falam TikTok que deu da vida é um TikTok, absurdo. Fonte, TikTok, né? Exato. Totalmente científico. Nossa, você vê isso muito demais, é o que você falou, na verdade coisas que não fazem sentido. Na verdade a pessoa quer a pílula mágica, mas ela não faz o básico, né? Porque quando a gente fala na questão do peso, não é uma coisa que vai assim, vou emagrecer agora e pronto. Não, a tendência de você fazer uma dieta dessas, perder tudo e emagrecer e reganhar é muito grande. E qual que é o problema? Toda vez que a gente faz uma dieta mirabolante, assim, a gente vai perder peso, sim, mas a gente vai perder massa muscular junto. Sim. Então, toda vez que você está perdendo, você fica mais sarcopênico, com menos massa muscular. Então, seu metabolismo vai cada vez baixando mais. Então, sua queima fica cada vez mais complicada. E quando você vai tentar fazer a próxima dieta, vai ficar cada vez mais difícil de perder, na verdade. Exato. Então, o ideal é o quê? A gente mudar o hábito. A pessoa tem que entender isso. É a rotina que vai fazer toda a diferença. E quando a gente fala em peso, são coisas simples. O que vai impactar diretamente? O seu sono. Começa por aí. Se eu durmo mal, já vou ter um aumento de insulina, de cortisol, você já vai acordar com mais compulsão, buscando alimentos, na verdade, mais palatáveis. Outro ponto, o manejo do estresse. Como a gente falou, a gente come emoções. Então, uma pessoa que às vezes, nossa, está muito ansiosa, o trabalho foi muito complicado, chega em casa e fala assim, nossa, agora eu mereço, meu dia foi muito desgastante. Então a gente come sentimentos mesmo, então eu tenho que pensar um pouco nisso, ter válvulas de escape. Terapia, meditação, yoga, tem que estar acontecendo. O exercício físico, né? Outra coisa básica. A atividade física, além de diminuir a inflamação, ajudar na perda de peso, ele vai fazer o quê? Ajuda muito na resistência insulínica. E quanto mais exercício de força a gente faz, maior vai ser o nosso ganho de massa muscular e maior a taxa metabólica basal. Mais fácil é queimar essa gordura que está acumulada. Outro ponto que vai ser fundamental, claro, a alimentação. E é o que você falou, daí não é a questão do milagre, né? Exato. É fazer uma alimentação saudável, o simples que funciona, bicho e planta, comida de verdade. Entender o processo, né? Exato. Porque eu acho que as pessoas hoje perderam muito
essa questão do processo que existe, né? Tudo bem que tem questões metabólicas, né? Então, muitas pessoas, às vezes, que sofrem com obesidade, elas não querem muitas vezes passar no médico ou entender o processo, elas querem para aquilo que vai muito rápido, só que isso prejudica, né? Prejudica muito. E eu falo, não consegue sustentar. Sim. Esse que é o grande problema. E é o que você falou, é o processo mesmo. Eu tenho que entender, eu não ganhei da noite pro dia, não vou perder da noite pro dia. Então, assim, ó, a gente tem que, na verdade, entender o que é a expectativa e o que é a realidade. Essa é a relação, pra gente não ter frustração no caminho. Sim. Então, colocar metas plausíveis, eu acho que isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que às vezes acaba falhando é entender a rotina da pessoa. Porque a gente fala, tá, esse é o mundo ideal. Tá, mas a pessoa que às vezes acorda 4 da manhã, vai estar trabalhando até as 10 da noite, chega em casa, tem que cozinhar para os filhos, tem um monte de coisa para fazer. Como que ele vai conseguir entrar no momento para fazer atividade física? O que ele vai conseguir fazer? Então, dentro dessa realidade que ele vive, o que eu consigo trabalhar aí? Como que eu consigo melhorar esse dia a dia? Sim. Porque também é muito lindo a gente ficar floreando tudo, mas eu tenho que entender que a realidade às vezes não é tão simples assim. Sabe, né? uma coisa que geralmente sempre falo para muitos pacientes, Flávio, doutor? Até assim, quem que você está seguindo nas redes sociais? Sim. Porque às vezes você fica se comparando também, né? Isso mexe muito na autoestima de quem está em tratamento. Gera frustração, gera ansiedade. Fala, mas o que é isso? Porque eu falo, rede social a gente coloca sempre o perfeito. Exato. E filtro de Photoshop é o que mais tem, né? A gente consegue Sim. fazer o que a gente quiser ali, eu concordo com você. Eu acho que na verdade a gente tem que estar com um ambiente que seja benéfico pra gente em todos os aspectos. E aquilo que a gente estava conversando agora há pouco também. Outro fator. Poxa, eu quero mudar minha rotina, mas eu só estou seguindo páginas de comida, de refeição. Eu vou pensar em comida o tempo todo. Exato. Agora, coloca coisas que vão te motivar. Olha, quero chegar nessa roupa. Legal, então vamos colocar isso aqui como o seu modelo. Vai ser seu norte. Quando estiver chegando aqui, legal, então esse vai ser um momento para você ter realmente um objetivo tangível. Ou então, vou começar a fazer uma prova, comecei a fazer uma corrida. Legal, quero fazer uma prova de 5 km. Então, vamos colocar esse objetivo que é tangível. Não vou começar com uma maratona. Sim. Então, colocar pequenos objetivos. Já quero 50 quilômetros, não. Eu tô longe disso, meu joelho não aguenta nada. Você já fez maratona, Flávia? Não, mas você fica fazendo essas perguntas irônicas pra mim, né, pra tirar de mim, mas eu era atleta quando eu era criança. Sério? Tá? O que você fazia? Eu era nadadora. Não, mas você faz exercício, né? Eu faço. Todo dia de manhãzinha Mas eu sei também, que suas né? perguntas são assim, você já fez maratona? Não é. Mas eu nunca fiz só maratona. Só pra tirar uma de mim. Nunca fiz maratona. Então, mas eu também não. Mas eu já maratonei Netflix, né? Exato. Isso daí sim. Vale, não vale, gente? Vale sim. Então, mas uma pergunta que eu ia fazer para você. Tem uma outra, que a gente estava falando de obesidade, você está falando da questão, né, da rotina alimentar. Sim. Mas e as pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar, que é algo, que é uma outra conexão junto com a psiquiatria, né? Sem sombra de dúvida. O transtorno de obesidade, realmente compulsão alimentar, a gente sabe que existem medicamentos específicos para isso, né? Eu acho que eles têm que, muitas vezes, usar medicações, elas estão aí para isso, né? Então, a obesidade é uma doença crônica, da mesma forma que hipertensão, diabetes. Então, a gente tem que utilizar as medicações quando necessário. Então, fundamental. A gente sabe hoje que a lisdexanfetamina é a opção número 1, né? Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, então escolher muito bem o paciente, porque acho que todo mundo hoje quer utilizar lisdexanfetamina a rodo e às vezes não é bem indicado, né? Então, essa anamnese é importante muito bem para você detalhar qual que é o padrão da obesidade. Ele é compulsivo de fato? É mais questão emocional? É às vezes a rotina dele que não está casando? Para a gente poder trabalhar com a melhor medicação e acertar mais, né? Sim. E tem vários estudos, né, que mostram que até essas dietas restritivas, elas geram transtornos alimentares, né? E até o padrão da alimentação, o que você escolhe comer, né? As dietas restritivas, sem sombra de dúvida, né? Mas também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, então vamos ser permissivo com tudo. Então, por exemplo, se eu pegar alimentos, vamos pegar um exemplo clássico aqui, sorvete, hidrogenada com açúcar. É um padrão de alimentação que vai confundir totalmente suas vias de sinalização de saciedade. Então você vai, vou comer sorvetinho. Então, se você comer um sorvetinho, você gerou um gatilho para compulsão alimentar que não para mais. Sério? Então, Vou saber, não sabia. Legal. E às vezes analisar a densidade calórica. Porque, engraçado que a gente acha que o sorvete é tão levinho, né? Bateu uma bad aqui agora. Mas e o gelato? O gelato é melhor? O gelato é melhor. Gosto de gelato. Exato. Aí é uma bolsa. O bolso que não gosta. O bolso que não gosta. Mas o padrão da alimentação, às vezes a gente tem muita caloria e não percebe. Isso é uma outra coisa que às vezes as pessoas erram. Falam assim, eu não como tanto. Mas o que você está comendo? Eu sempre falo aquele amendoinzinho japonês, sabe aquela delicinha lá? Aquele negócio você come uma mãozada fácil, um pacotinho fácil, e a densidade calórica daquilo é gigantesco. Então, um pacotinho do pequenininho tem 2.000 calorias. Agora, para você comer 2.000 calorias de comida, você tem que comer comida pra caramba. São 27 ovos cozidos. Você come 27 ovos cozidos? 2,5 kg de frango. Você não come 2,5 kg de frango, mas aquele pacotinho você come numa tacada só. Que é quase para um dia inteiro, né, de calorias. Exatamente. Normalmente, né? Então, a densidade calórica, esse beliscar às vezes, o que você está colocando, então pensar no que você está comendo, né? Porque a gente vai tanto no automático. Quais são os alimentos que mais dão gatilho para a compulsão alimentar?
Normalmente, o primeiro fator é essa associação, né? Gordura com açúcar. Gordura com açúcar. E o alimento multiprocessado, porque é o que a gente chama de alimento Frankenstein. Porque ele tem pequenas moléculas de vários alimentos. Só que a gente não consegue interpretar isso como um alimento completo. Então o cérebro está falando, e aí, cadê? Não vai chegar não? Porque foi uma parte da frutose, foi uma parte da glicose, mas não foi a molécula inteira. Então você continua querendo comer mais. Que interessante. Nossa, eu não sabia disso. Então, por isso que quanto mais. Tanto é que a gente está vendo, né? Hoje a gente tem várias teorias por que a obesidade está crescendo muito, mas hoje umas teorias mais aceitas está ligado justamente ao alimento multiprocessado. Tanto é que câncer de intestino também foi o câncer que mais cresceu e tudo mais. E hoje a gente sabe que o padrão de alimentação está ligado a 18 tipos de câncer de uma forma geral. Mas o multiprocessado, o que ele faz? Ele mexe com as bactérias intestinais. Então, quando você mexe com a flora bacteriana intestinal, você quebra a permeabilidade do intestino depois de um tempo. Quando você quebra essa permeabilidade, essa inflamação que estava no intestino começa a cair na corrente sanguínea. E vai chegando em vários locais do corpo até que chega no hipotálamo. E volta para o hipotálamo, porque todo o controle do peso da saciedade está nos neurônios hipotalâmicos. E aí eu tenho vários hormônios gastrointestinais que vão falar, olha, para de comer que você já comeu o suficiente. Então, quando eu engordo, eu solto leptina, eu falo assim, olha, não come, você não precisa de mais energia, já tem bastante energia aí. Só que a interpretação dessa saciedade não está acontecendo, porque os neurônios não conseguem receber essa informação. Então, você continua comendo mais, continua querendo mais, e você perde essa autorregulação do seu peso. Então, por isso, da onde vem a sua caloria, faz toda a diferença nessa questão do controle do peso de uma forma geral. Sim. Outra coisa, em relação à obesidade, você está falando dessa questão da alimentação, né, inadequada, sim, mas existem outros fatores assim para a obesidade? Tem, a gente tem obesidades genéticas, então a gente tem obesidade monogênica, poligênica, que pode impactar bastante aí. Hoje, inclusive, a gente tem medicamentos para essas obesidades genéticas associadas à via da PONC, por exemplo, que antigamente a gente não tinha. Então, existem sim esses fatores. Então, alterações metabólicas e hormonais podem impactar, um hipotireoidismo muito grande pode inchar um pouquinho, mas assim, a gente sabe, por exemplo, doença de Cushing, tem uma alteraçãozinha na suprarrenal, então na hipófise, que vai impactar muito nessa questão de aumento de cortisol, então pode ter uma obesidade relacionada à parte hormonal, então tem várias causas da obesidade naturalmente. Pensando em proporção, a maioria está relacionada sim à parte de erros alimentares, mas eu tenho várias causas para obesidade também. E você tem algum cuidado, assim, quais são os... Porque eu com meus pacientes, né, depressivos, sim, eu, assim, tenho o maior cuidado no sentido deles emagrecerem de uma maneira bem lenta. Sim. Para conseguir manter, sustentar aquele emagrecimento. Perfeito. E é uma lenda ou é verdade de que a cada quilo que você perde, você precisaria ter uma manutenção de um mês? Na verdade, mais ou menos. Aqui, o nosso corpo é meio sacana nesse sentido, tá? Na verdade, toda vez que a gente perde peso, nosso corpo ele aumenta a fome. Então, assim, ele vai buscar sempre reganho de peso. Então, teoricamente, o ganhar o peso... Porque ele acha que você está desnutrido, perdeu o peso de uma maneira não saudável. Não foi nem por causa disso. É que, na verdade, ele sempre vai tentar poupar energia. Teoricamente, o engordar é bom para a sobrevivência. Porque se eu tivesse algum momento que eu não vou ter comida, se eu tenho mais estoque, eu, na verdade, tenho maior probabilidade de sobreviver. Então, a nossa genética, ela é para guardar. Nosso corpo é poupador de energia. Só que o problema é que hoje nossa realidade é diferente. A gente tem livre demanda de comida, né? Então, basicamente, sim, a gente pode comer o quanto a gente quiser. Acho que a gente consiga pagar também, óbvio, né? Sim. Mas assim, exato, de uma forma geral... E é o prazer mais imediato, né? Exato. Na verdade, é uma recompensa muito grande. E aí acaba que, na verdade, esse é o grande problema. Então a gente come, você vai ter, você perde peso, perdão, você vai querer comer mais, você vai ter mais apetite. Então você tem que trabalhar muito com essa questão. Ou tentar dar mais saciedade, por isso que eu falo de uma doença crônica. Então a grande maioria das pessoas que perdem peso reganham todo o peso em até 5 anos. A gente vai até no Quilos Mortais, né? O The Biggest Loser, a primeira temporada, mostrou isso. A grande maioria dos participantes que perdeu o peso na primeira temporada voltou a reganhar todo o peso. Sim. Então, assim, essa recomendação de perder peso de uma maneira lenta e gradual é uma recomendação positiva. Porque para os pacientes depressivos são, sim, mas para os pacientes que não são depressivos também? Também. Na verdade, você tem que mudar um hábito, na verdade. Mas você tem que levar em consideração também muito o perfil do paciente. Por quê? Às vezes você também fala assim, eu vou começar devagarzinho. Aí a pessoa perdeu 1 quilo em um mês, ela vai falar assim, nossa, desanimei, eu fiz tudo isso que eu queria e não perdi nada. Então eu fiz maior esforço, mudei tudo. Então às vezes você tem que tentar avaliar muito como que é a cabeça dessa pessoa. Então às vezes você pode fazer uma abordagem inicialmente um pouquinho mais agressiva, uma fase inicial mesmo. Olha, teve aquela resposta, a pessoa animou, está motivada. Então você tem que manter essa motivação de uma forma geral. E aí você vai readequando, mas é caso a caso. Então, e quando a gente entra com, assim, né, para você orientar as pessoas, quando você procurar um endocrinologista para entrar com uma medicação para emagrecer? Olha, eu acho que a partir do momento que você está vendo que você não está tentando e não está tendo sucesso, está ganhando peso, eu acho que está na hora de buscar.
Então, de verdade. Mesmo porque a obesidade está relacionada a várias doenças, né? As doenças que mais matam hoje. Então, assim, a diabetes, por exemplo, é uma doença que é crônica. Quando a gente faz o diagnóstico de diabetes, a gente já está, às vezes, 4 a 7 anos atrasado em relação às lesões do diabetes. E está relacionado ao diabetes tipo 2 totalmente à obesidade. Sim. Então, já estou perdendo a visão, já estou perdendo o rim, já estou com alterações hepáticas. Por exemplo, hoje a esteatose hepática já é a principal causa de transplante no mundo. Então, assim, e está ligado ao erro alimentar. Então, você vai esperar um negócio dar muito ruim para você começar a buscar um médico. Então, eu tô vendo que eu não tô conseguindo ter um sucesso sozinho. Já tentei, já passei com um nutricionista, já passei no psicólogo, já passei realmente, às vezes, com atividade física, já estou na academia com o personal. Não está tendo sucesso? Vai buscar ajuda, né? Você já teve algum caso, assim, que a pessoa começou a emagrecer tanto que você suspeitou que ela pudesse estar com anorexia? A gente tem alguns transtornos que a gente vê, né? A pessoa realmente faz, vai de um lado, de um extremo para o outro, né? De um extremo para o outro. Então a gente vê que sai da obesidade, vai para vigorexia, né? Depois já passa para anorexia, sim. Já tive sim. Já. E aí? Aí encaminhou para o psiquiatra. Encaminhou para o psiquiatra, não tem jeito. Você viu que ela... E aí, o que você faz? Não, o trabalho é muito conjunto, né? Então, assim, tem que ter esse contato. É isso que eu ia falar, né? O trabalho multidisciplinar é tão importante, né? Porque você vê que o quanto o manejo de um com o outro, às vezes até a comunicação entre os próprios... É fundamental. Na verdade, às vezes os colegas têm essa questão de achar que é ruim, na verdade, tentar briga de ego, essas coisas, mas não é. É fundamental, gente. Quanto mais a gente está trabalhando a favor desse paciente, maior vai ser a resposta que esse paciente vai ter, na verdade. Exato. Porque, assim, você percebe, né? Pessoas que fazem cirurgia bariátrica. A porcentagem de pessoas que voltam a ganhar peso... 50% em 10 anos. Exato, é muito alto. Então você vê, né? Aquilo que a gente estava conversando. É se alimentar das emoções. Exato. O que o alimento significa para mim? Até porque a comida, né? Ela tá envolvida em tudo. Sim. Ali na mesa do nosso podcast tem coisas maravilhosas que a gente come. Comemorar, né? Comemorar, o comemorar. Já tá ali, né? As próprias religiões, né? Sim. Quando você vê o cristianismo, a ceia, a missa, tudo, o alimento ele é muito simbólico. Sim. E entra na questão também, né? O alimento não decepciona, o alimento ele acolhe. Né? O cheiro do alimento faz a gente ter lembranças. Então, por isso que não adianta só a pessoa ir lá, faz um tratamento, se também não vê esse lado emocional. Paulo, quando você acha que assim é super importante estar procurando um psicólogo? Tô fazendo carinho em mim, gente. Quando você acha que é super importante estar procurando um psicólogo? Sempre. Mas sempre, obviamente, né? Sim. Mas quando a gente percebe que todo o tratamento também não está sendo o suficiente, né, que existe alguma coisa, aquele vazio, é muito importante, né? Obviamente, como eu falei, sempre é importante a gente entender, mas também entender qual que é essa relação emocional que a comida tem com a gente, porque sempre vai haver, acho que para todo ser humano tem uma relação emocional, até porque assim, por que eu frisei essa questão até da dieta, né? Porque o ser humano ele é o único ser que ele não come apenas para se alimentar no sentido nutricional, sim, mas ele também come no sentido emocional, por prazer, né? Então, é importante. Eita, percebo que isso aqui está me causando dor, procura um profissional. Sim. Vai ter muita ajuda, independentemente da abordagem que for. Entender qual que é a emoção, o que eu estou querendo preencher, qual que é esse vazio emocional que eu estou querendo preencher, sim, e que eu estou buscando na comida para me esconder com ela. Eu acho que o psiquiatra com o endócrino deveria trabalhar mais ainda junto, sabe? Sim. Foi um convite? Fundamental, acho que excelente convite. Porque eu acho que, se eu for parar para pensar, às vezes não, o paciente que acabou de chegar, que é virgem de tratamento, que é muito jovem, mas assim, a maior parte dos transtornos psiquiátricos são crônicos. Sim. E quando você vai acompanhando o paciente ao longo do tempo, quase todos desenvolvem alteração metabólica, sabe, junto. Você vê diabetes, obesidade, e assim, hipertensão, que é metabólico, mas não é Não, mas assim, junto, hipotireoidismo. Assim, é muito ligado. Eu acho que a gente deveria ser uma equipe mais casada ainda. E eu acho que o psicólogo tem tudo a ver com o endocrinologista. Não, Tô fechando aqui. Ah, você vai me trair agora? Ué, você me isolou aqui. Né? Vocês perceberam? Não foi. Tá todo mundo eu tô falando das questões médicas, entendeu? Tem uma coisa interessante. Boa parte dos medicamentos que a gente utiliza na psiquiatria geram várias alterações hormonais. Vamos pegar lítio, por exemplo. Sim. Nossa, o lítio gera tanta alteração. Questão tiroidiana, hormônios sexuais,
CIAD, né? Então a liberação de ADH fica alterada. Então, assim. Pode alterar, pelo amor de Deus. Não acaba comigo, pode gerar alterações. O lítio é uma medicação que eu, assim, eu adoro. É importantíssimo. É importantíssima. Mas não que você tome, né? Não, você fica tomando o tempo todo. Você falou, lítio eu adoro. Eu adoro, não, mas assim, é uma medicação que realmente faz muita diferença dentro da psiquiatria. Estabiliza muito. Mas também a gente tem que acompanhar em conjunto. Que tem todas essas possibilidades, essas alterações. Antipsicóticos, a mesma coisa, com a questão do aumento da prolactina, que gera outras alterações hormonais. Então, é um acompanhamento que tem que estar muito próximo, na verdade. Sim, São duas áreas que estão sempre se comunicando, né? E assim, né, um outro profissional que está faltando aqui seria talvez o educador físico mesmo, né? O nutricionista. E ele chegou. Não, tô brincando, chegou não. A Flávia. Fala um pouquinho, a gente sabe que você adora atividade física e a gente queria ouvir também de você, da sua vida pessoal. O que você faz para a sua vida, para a sua saúde? Calistenia, quem você é? Sabe aquela pergunta Agora, no começo? Quem é você? Quem é você? É crossfiteiro? Eu sou todo ferrado. Eu nadava também, tenho lesão no meu ombro, então realmente é uma coisa que eu não consigo hoje ter muito impacto. Que já fraturei o joelho também com corrida. Olha que legal. Então, assim, estou bem lesionado, mas hoje que eu mantenho a musculação. Sim. Então é para manter ativo. Então eu concordo. Hoje eu sou muito neurótico na questão de envelhecer com qualidade. Então, envelhecer todo mundo vai, mas eu quero envelhecer o melhor possível. Então, meu medo é chegar com 70, 80 anos, estar numa cama, ter Alzheimer, alguém tem que cuidar de mim sem eu saber quem é essa pessoa. Por falar em envelhecimento, temos a dermatologista também, que Temos. Na próxima semana. Mas é uma coisa que realmente acaba me preocupando. Então, assim, eu tento seguir minha vida uma rotina muito saudável. Então, assim, normalmente eu acordo às 4 da manhã. Eu também. Às 5 horas da manhã já estou na academia. Eu também. Excelente. Somos irmãos, só que assim. A alimentação eu penso muito nessa questão do que vai me nutrir. Então, assim, eu sempre faço escolhas muito boas. No meu quarto ano de faculdade, eu cheguei nos meus 100 quilos, na verdade. Tinha uma alimentação péssima, não me cuidava, não treinava. Mas você falou 100 quilos, parece você é super alto, né? Mas, assim, hoje eu tenho 87 e não treinava nada. Então, eu tinha 100 quilos só de gordura com pouquíssima massa muscular. Hoje eu tenho uns 80 quilos, 82 quilos mais ou menos de peso, mas com outro percentual. Hoje eu estou com mais ou menos 8% de gordura corporal. É uma lágrima. Eu não, assim, não somos irmãos. E chega lá junto, calma, já estamos no caminho. Tem uma bad. Mas assim, eu acabei mudando muito em decorrência disso. Então hoje eu penso muito nessa questão das minhas escolhas, porque assim, parece coisa simples, mas cada escolha que você faz no dia a dia vai ter um impacto futuro. Então assim, é sempre pensar, olha, isso aqui vale a pena? Tá, porque assim, não é ser neurótico, mas eu tenho que levar em consideração que é o que eu vou trabalhar com o meu corpo. Meu corpo não vai fazer milagre. Sim. Ele vai trabalhar com a matéria-prima que eu estou dando. Se eu for construir uma casa, colocar uma matéria-prima ruim, um alicerce ruim, essa casa vai acabar tendo problemas. Nosso corpo também. Então, eu penso muito nisso. Então, sou regrado no horário de dormir, porque o sono influencia muito. A gente sabe que boa parte do envelhecimento, risco de demências, regeneração do corpo, está ligado ao sono profundo. Então, eu sou bem regrado. 8h30 da noite estou dormindo, 4 da manhã estou acordando. Então, assim, eu sou uma pessoa bem metódica, de uma forma geral. Sim. Tem um estilo de vida exemplar, né, pelo jeito. Às vezes outra a gente tem uma exceção, na verdade, mas é o que eu falo. Do que se alimenta? Alface, rúcula? Eu sou carnívoro nível hard. Sério? Como muita proteína, na verdade, a primeira coisa na alimentação é proteína. Logo na sequência, eu coloco o restante das calorias quase totalmente em gorduras boas, então abacate, coco, castanhas, azeite. Faço uma dieta mais pro mediterrâneo, mas com maior concentração de proteína. E a parte de carboidratos mesmo eu como poucos, mas quando eu como é carboidrato mais complexo, frutas com pouco índice de açúcar. Então minha base alimentar é mais focada mesmo na proteína e em gorduras boas. Caiu mais uma lágrima, não consigo. Então vamos tentar apertar ele, né? Fazer uma pergunta mais... É polêmica? Porque ele só falou coisa boa, né, dele. A gente gosta de jogar polêmicas aqui. Pode perguntar, sou um livro aberto. A gente estava aqui num podcast de saúde mental. Sim. O que mais te estressa sendo endocrinologista? Não pode falar com os pacientes. Não. Mais condutas de profissionais. Isso me tira do sério. Sério, pode citar exemplo? CRM nome? Mas ontem, por exemplo, eu atendi um paciente que veio de Minas Gerais, tinha sido recomendado porque estava com várias alterações, uma paciente, na verdade, e que ela já veio com o diagnóstico que uma colega falou para ela que ela tinha fadiga adrenal. Primeiro que fadiga adrenal não existe. E aí o que aconteceu? Falou assim, não, você tem que ficar tomando hidrocortisona. Já foi um problema terrível, né? Daí você gera várias alterações como resistência insulínica, alterações de peso, várias alterações. E quando ela chegou lá, essa colega não tinha visto, acompanha desde 2021, TSH de 80.
Então, hipotireoidismo franco e tacando hidrocortisona para paciente. 80 então, só? O normal, o TSH acima de 10 já está muito ruim, acima de 7 a gente já pensa em tratar. Só isso? Só isso. Mas ela não entrou numa questão... Depressiva, tava com alopécia. Até psicótica, né? Porque, assim, eu já vi alterações, assim, de TSH, que o paciente entra numa depressão, e aí numa depressão gravíssima, né? Até com psicose. Pode entrar em coma, na verdade, mixedematoso, na verdade. Uhum. Então, essas coisas me estressam bastante, vou ser bem honesto. Sim. Então, assim, na verdade, eu falo, eu acho que a gente fez um juramento, né? Primo nosso ali. Então, assim, eu acho que você não sabe o que você está fazendo, encaminha para uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? E você é muito sobrecarregado, assim? Tem uma demanda muito grande? Tem um horário contado? Tem. Hoje, na verdade, realmente minha rotina é bem complicada, né? Então, esse estilo de vida tão bom é para compensar, talvez, uma vida profissional bem estressante. Bem estressante, na verdade, bem corrida, na verdade. Normalmente, entre as 7h30 da manhã ali na clínica, eu vou até mais 7 da noite, 6h30, 7 horas. É o que eu falo, a hora que dá, por isso tem que ser bem contadinho. Sim, tempo, né? eu também vou de manhãzinho por causa disso. Tá, mas o lado bom, né? Qual que é o melhor lado da endocrinologia, assim, pra você? De quando prazer? você vê a mudança da vida da pessoa, né? Assim, não tem o que falar, né? Então, os quilos que perdeu, a energia que voltou, a vitalidade, melhorar o casamento da pessoa. Então, você tem vê os marcadores melhorando absurdamente, né? Então, uma pessoa diabética que estava com várias complicações, o paciente que a gente conseguiu tirar, ele estava na fila do transplante, melhorou muito essa questão da função renal, conseguiu melhorar, estabilizar bastante coisa, tá? É muito gostoso, né? Quando a gente vê essa questão do nosso trabalho realmente trazendo a mudança de vida da pessoa, né? Muito gratificante. E eu gosto da psicologia por causa do dinheiro mesmo. Então por isso que eu não gosto da psicologia. Tô brincando, não. Não é isso. Não. Mas acho que você ia perguntar pra ele se dinheiro é consequência, claro. Sim. Consequência, chegue, te espero. Você ia perguntar pra ele se ele já fez ou faz psicoterapia. Ah, você faz terapia? Já fez? Sim, desde a adolescência, é fundamental. Olha, né? Gente, viu, Fábio? Você faz até hoje? Momentos. Às vezes eu dou uma parada, eu tô sentindo que tô precisando de novo, tô ficando um pouco mais estressado, ansioso, aí eu volto de novo. Hoje, na verdade, eu me sinto muito, né? Tô vendo que tô precisando, eu volto. O autoconhecimento já está ali desde adolescente. Percebe que quando precisa. Viu, Fábio? Eu faço também psicoterapia. Você faz, Karen, terapia? Não, tem que fazer. Karen, é só no espumante a terapia, né? Só no espumante. E, infelizmente, já deu os 3 minutos? Tempo. Já deu os minutos, já cara? Deu. Gente do céu, mas nem vi, a gente acabou de começar a conversa. Acabamos de começar. Só foi a introdução. Pode ficar mais um pouquinho, né, Karen? Doutor, assim, uma mensagem pra galera que está nos ouvindo, nos vendo. Você quer deixar uma mensagem, você quer cantar uma música, citar um poema de Carlos Drummond de Andrade. Se quiser dançar, pode dançar também. Flávia canta sempre em japonês. Se você quiser... Vou ter que pular um pouco essa parte do cantar, do dançar, mas... Todos os convidados dançam. Ah, tô ligado, não. Não, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o termo, então, né? Uma mensagem sobre a obesidade, né? Assim, a obesidade é uma doença muito difícil de tratar, na verdade, que ela tem várias vertentes, vários motivos. Então, acho que é muito importante essa abordagem multidisciplinar. Então, é importante o paciente ter isso na cabeça, né? Que quando a gente for começar, vai ser um caminho que não vai ser da noite pro dia, vai ser árduo e muitas vezes não vai ser um profissional só que vai resolver. A gente vai ter que ter o acompanhamento com psicólogo, com educador físico, com nutricionista, com psiquiatra. Então, acho que isso é importante, a gente ter essa noção que não vai ser uma dieta que vai se fazer toda a solução. Né? Milagres não existem, né, doutor? Não. Deixa o processo, né, Flávia? E sigam o exemplo do doutor Aloysio Vargas, porque é um exemplo não fique só tristinho como eu fiquei aqui, não. Né? Pegue como uma meta dentro da tua realidade, assim, né? Se você melhorar 1% por dia... Chega a 100% em 100 dias. Exatamente, gente. É muito rápido. É verdade. Mas é verdade, pequenas mudanças têm um papel muito grande. Exato, né? sem dúvida. É que eu acho que às vezes a galera posta assim, né? 1%. Aí eu falo, já passou de 100 dias, que é 1% por dia. Então já melhorou 100%. Eu tô sentindo você meio depressivo, Paulo. Por quê? Não sei, você ficou assim meio que... Ele ficou falando que faz... Acorda 4 horas da manhã, que tem resultado, que tem pouco isso, pouco aquilo. Sabe o que tá faltando? Você passar com endócrino. Exato. Por isso, doutor, assim como as pessoas de casa e assim como eu, qual que é o seu @?
Porque o doutor, ele é uma estrela no Instagram, Até gente. parece. Ele tem mais de 100... 120 e pouco mil. 160, né? Não, algumas coisas aí. Algumas coisas, casa aí no Instagram. É Dr. Vargas. É isso, a gente siga ele tem dicas, ele mostra como fazer exercícios, dietas e receitas da melhor forma, né, doutor? Nossa, pior que eu adoro cozinhar. Sério? Sério. E trouxe isso o quê pra nós? Nada? Ah, poxa. Minha companhia maravilhosa. Ele tá parecendo aquele Wilber lá, aquele que faz tudo, que é o marido. Ah, o Hilbert. É verdade. O Wilber, não, cozinha, olha, eu não como a sarado, placenta. Comer placenta, bonito, não, placenta eu não como não. Eu tenho certeza. Inteligente, trabalha, Eu tenho certeza cozinha. que lá na tua clínica você montou todos os móveis. Parte deles. Ih, Flávio, você acertou. Exato. Tá vendo? Pois é. Mas, doutor, muito obrigado, viu? Foi um prazer, de verdade, gente. Nossa, eu gostei muito mesmo. Que bom. Muito, verdade. muito rico a conversa, de Nós verdade. também gostamos muito, né, Flávio? Muito prazer. Muito obrigada também. E até a próxima, né? E até a próxima. Por favor, Agora a a próxima próxima a gente vai falar de um outro tema com o doutor que a gente vai convidar. Transtorno de compulsão alimentar, né? Vamos esperar, a gente vai marcar, tá bom? Elas ficam fazendo gesto assim, eu não sei se elas estão dançando hula ou estão falando pra Preparar pra ir embora. Gente, olha, Beijos. o arroba da Flávia é... Doutora Flávia Sano. E o meu é arroba psi Paulo Siqueira, Flávia, aquela câmera no É naquela computador. câmera, A Flávia olha pro computador, gente. Não é é. arroba psi Paulo Siqueira. E não esqueça de curtir a nossa página aqui no YouTube, também no Spotify, compartilhar, comentar, porque, gente, a gente não pode surtar sozinho aqui, você tem que surtar com a gente, né? E a semana que vem a gente se vê de novo, né, Flávia? Exatamente. Um grande abraço para todo mundo. Tchau!